Olá, seja muito bem-vindo ao Em Pauta. Essa semana o nosso programa está um pouquinho diferente. A gente está comemorando o aniversário da nossa cidade. Agora em 2020, no dia 27 de julho, São José dos Campos completa 253 anos. Por isso, os nossos programas dessa semana aqui no Em Pauta vão ser todos dedicados para homenagear a nossa cidade. E para começar, a gente convidou a historiadora Maria Aparecida Papali, que já conhece muito sobre a história da nossa cidade, para conversar com a gente hoje. Papali, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você, querida. Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, a gente vai rodar um vídeo mostrando um pouco de algumas imagens da nossa cidade. Uma cidade muito rica, desde antigamente, algumas imagens de anteriormente como era a cidade e algumas imagens atuais de como a cidade é hoje. Pode rodar o VT. Em 2020, São José dos Campos completa 253 anos de história. Considerada a sede da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, o município é cortado pela famosa rodovia Presidente Dutra e liga as capitais de São Paulo e Rio de Janeiro. Já foi aldeia, vila e teve sua importância reconhecida no cenário nacional a partir da década de 1920, quando se destacou pela fase sanatorial, cuidando de pessoas com tuberculose vindas de diversas regiões do país. A cidade que une cultura, tradição e tecnologia. No núcleo urbano estão localizados institutos de pesquisa científica, empresas de tecnologia de ponta, prédios de arquitetura arrojada e universidades. Por outro lado, a zona rural concentra quase 70% do território do município, boa parte em áreas de proteção ambiental. Importante lembrar também dos distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier, que guardam belezas naturais e a tradição do povo, influenciada pela história dos bandeirantes e dos tropeiros, que traçaram pela região os caminhos rumo ao ouro de Minas Gerais. O município é referência no polo aeronáutico e aeroespacial da América Latina. Hospitaleira, a cidade recebe os migrantes de todas as partes e, junto com cada joseense, constrói um pouco mais da história dessa terra, a cada dia, a cada acontecimento. Parabéns, São José dos Campos! Bom, então espero que vocês tenham curtido aí as imagens aqui da nossa cidade tão querida por quem é daqui e por aqueles que são joseenses de coração, né? Então, eu anotei algumas pesquisas que eu fiz aqui e eu queria fazer um bate-papo com você baseado nisso. Então, eu vou começar te perguntando como que era o cenário do Brasil, do nosso país, na época em que São José dos Campos se tornou uma aldeia lá no início da história. Então, estávamos no Brasil colônia ainda, né? E nos primórdios da colonização. A capitania de São Paulo ainda bastante empobrecida. Nesse momento a gente tinha, por exemplo, a capitania que estava, por exemplo, em destaque as localidades eram do Nordeste, com açúcar, que já estava começando a ganhar bastante destaque na Europa. E aqui ainda estava bastante pobre a localidade. Então, o princípio da interiorização por meio dos bandeirantes já estava ocorrendo, principalmente esses bandeirantes a um encalço dos indígenas, era essa para apresamento e transformação desses indígenas em escravos, e isso já estava ocorrendo na capitania de São Paulo, nesse momento em que São José se torna uma aldeia. Muito bem. A gente tem aqui um dado que diz que as origens de São José são no final do século XVI,
quando se formou a aldeia do Rio Comprido, uma fazenda jesuíta que usava atividade pecuarista. Porém, em 10 de setembro de 1611, a lei que regulamentava os aldeamentos indígenas fez com que os jesuítas fossem expulsos e os aldeãos espalhados. Os jesuítas voltaram anos mais tarde, estabelecendo-se em uma planície a 15 quilômetros de distância, onde hoje está a igreja matriz aqui de São José, no centro. Fala um pouco pra gente sobre esse começo da nossa história, dessa época. Isso aí eu vou ter que te explicar. É o seguinte, por exemplo, eu tenho que voltar um pouquinho antes e explicar o contexto da capitania. Tá? Então, os portugueses, no início da colonização, eles vão fazer a colonização do Brasil por meio do litoral. Então, as primeiras cidades construídas, os primeiros núcleos de povoamento são feitos na parte litorânea. O processo de interiorização, ele é um pouco mais lento. Ocorre que aqui, na região de São Paulo, em torno de 1500, mais ou menos 1550, 54, tá? A gente tem a primeira formação de um núcleo no Planalto. Aí a gente já tem um princípio de interiorização, porque a cidade que existia era São Vicente, no litoral. E esse momento em que os primeiros jesuítas chegam, eles vão, na verdade, construir o Colégio São Paulo, que vai dar início depois à fundação da futura cidade de São Paulo, né? Então, esse núcleo é um núcleo inicial, e a partir desse núcleo inicial que a gente tem o avanço dos outros povoados, com o avanço dos colonos, dos bandeirantes, que a partir desse núcleo do Planalto começam a cada vez mais buscar o indígena no interior, tá? Essas datas que você mencionou, eu preciso explicar melhor também, porque você mencionou 1611. O que ocorreu em 1611 foi o seguinte, nessa época, tá, os jesuítas já estavam muito trabalhando na perspectiva de trazer os indígenas para suas missões, para os seus aldeamentos, para a evangelização. Uhum. E os colonos, os bandeirantes, ao encalço do indígena para aprisioná-los e transformá-los em escravos. Então, existe aí um princípio de rivalidade entre jesuítas e bandeirantes. Sim. Tá? Nessa época tem um grande aldeamento, tá? Na região onde hoje se encontra Guarulhos, tem um grande aldeamento, Barueri, que depois ele é atacado, ele é dizimado pelos bandeirantes, e existe uma pulverização desse aldeamento. Tá? O que se tem de indício é que a partir da pulverização desse grande aldeamento, vários núcleos pequenos de fazendas ou aldeamentos, eles começaram a acontecer. Os próprios jesuítas, eles começam a não querer mais, por exemplo, montar grandes núcleos, porque isso acabava atraindo os bandeirantes. Uhum. Então, eles começam a fundar pequenos núcleos. Foi onde provavelmente deve ter começado o núcleo no Rio Comprido, que deu origem ao futuro aldeamento de São José. Esse núcleo inicial, ele foi em forma de fazenda, de gado. Só que havia a presença de jesuítas e de indígenas, tá? Então, o que se sabe é que esse núcleo inicial, ele cresce em torno, a documentação nossa não permite uma data precisa, a gente não consegue ter essa data precisa, mas pela documentação em torno de 1680, esse núcleo do Rio Comprido, ele é transportado pelo jesuíta, que era o diretor, Padre Manuel de Leão, ele é transportado para uma região mais alta. Essa região é a região onde hoje fica a igreja matriz
Ali São no José dos centro. Campos. Uhum, Ele transporta esse núcleo inicial do Rio Comprido para uma região mais alta, uma região uhum, mais segura, de onde eles poderiam ver até, né, se haveria invasão, eles poderiam estar mais atentos. E uhum. eles são transportados para essa região em torno de 1680. Então, esse é o nosso, digamos, núcleo inicial de surgimento, por meio de uma fazenda de gado, e a partir daí a construção do aldeamento, que deu origem depois à cidade, a vila, e depois da vila, a cidade. Perfeito. A gente vai fazer uma pausa agora para o intervalo e na volta a gente vai conhecer um pouquinho mais aqui da história da nossa cidade. Até já! Nós estamos de volta com o Em Pauta de hoje, em comemoração aos 253 anos de São José dos Campos, conversando com a historiadora Papali, que está contando aqui pra gente um pouco da história da nossa cidade desde lá do comecinho, né? Eu tenho outro dado aqui e eu queria que você pudesse explicar um pouco pra gente sobre isso. O texto diz assim: em 1767, a aldeia foi elevada à condição de vila. Como foi esse período e como era a cidade nessa época? Quando São José passou de aldeia para vila, como que era a nossa situação econômica, política, urbanização, os moradores? Então, nesse momento, nós estamos em pleno século XVIII, e exatamente nesse momento, um pouco antes, os jesuítas tinham sido expulsos do país. Em função das medidas pombalinas, eles tinham sido expulsos. E o aldeamento de São José, ele já era aldeamento civil. Então, já tínhamos a presença de um diretor civil, né? Não era mais, não estava mais com os jesuítas como gestores, era uma administração civil. E era um pequeno aldeamento. Tá? Nós não tínhamos propriamente uma povoação, um povoamento que tivesse destaque, não. Muito pequeno, não. Transformar em vila, tá? O fato de São José dos Campos ter se transformado em vila naquele momento foi uma política do governador da capitania, Morgado de Mateus, que estava transformando em vila vários povoados para poder, para os indígenas da região, servir para combater os espanhóis que estavam chegando nas fronteiras, principalmente na fronteira do sul. A gente tem um episódio, né, que é um episódio que ficou conhecido como uma grande tensão entre Espanha e Portugal, na colônia de Sacramento. Então, e várias localidades minúsculas como a nossa, elas foram transformadas em vila de uma hora para outra por uma questão geopolítica. Sim. Porque interessava ao governador a regimentar, porque sendo vila, ele poderia regimentar essa população de indígena para combater contra os espanhóis que estavam ameaçando as fronteiras de Portugal. Tá? Então era isso, foi esse o contexto, porque o povo, para você ter uma ideia, no Alto de Ereção, quando São José é transformado em vila, consta na missa a presença de 400 indígenas, alguns poucos brancos, ou seja, a população era diminuta mesmo. Sim. Tá? Então, o que existia de núcleo propriamente urbano, né, parcialmente urbano, ele existia em torno do aldeamento. Certo. E naquele núcleo onde hoje é a Igreja Matriz, naquela região. E como foi a passagem? A gente viu agora de aldeia para vila, e como foi quando ela se tornou uma cidade, de fato? Então, mas aí já foi no século XIX, né? Mais para frente. Isso, já é um outro contexto. É um contexto em que São José era pequena. São José não foi, durante toda a época do café,
quando, por exemplo, a questão da riqueza do café e o fato de existir até uma aristocracia do café, vai ocorrer em várias cidades da região, né? Isso não ocorre em São José, ela continua pequena, uma cidade considerada à margem, né, da agroindústria cafeeira, mas que produzia café. E ela se transforma em cidade, principalmente no momento em que as ferrovias, elas começam a passar pela região. São José recebe, ela faz parte do trajeto, né, ferroviário, e é nesse momento em que ela se transforma em cidade. Mas muito pequena, para você ter uma ideia, o final do século, tá? São José tinha 12 mil moradores, né? 12 mil. Bem pouco. Você não tem nenhum bairro de São José hoje que tenha 12 mil, tá? Pra você ter uma ideia. 12 mil moradores, nós tínhamos em torno de 1.500 escravos só, nesse momento, bem no finalzinho do século. Então, uma população bem pequena em relação às outras cidades do Vale. Então, não tivemos também barões do café, não tivemos nenhum tipo. Tivemos alguns coronéis, tá? Mas não o baronato, não tivemos a aristocracia do café. Bom, Papalha, então eu vou te fazer mais uma pergunta, a última pergunta desse bloco, mas bem importante também. Em que época aconteceu e como foi a fase sanatorial, que é tão famosa aqui em São José? Bom, a fase sanatorial é uma das mais importantes fases da cidade, porque ela foi responsável até para poder fazer com que a cidade se tornasse uma cidade com infraestrutura para receber a industrialização. Então, a gente tem, por exemplo, dados que indicam que no final do século já se dizia que São José dos Campos tinha bons ares, que a água era boa para tratamento de doença, mas isso vai começar uma discussão em torno do começo do século XX, quando a epidemia de tuberculose ela era uma realidade, tá, no país, e uma realidade dramática na cidade de São Paulo. Foi quando o governo mesmo de São Paulo opta por construir cidades sanatórios, tá? E a cidade de São José dos Campos e Campos do Jordão, elas são indicadas como cidades que teriam bons ares, porque nesse momento ainda se dizia que a condição do ar, do clima, seria uma questão benéfica para o tratamento. Não havia ainda um tratamento, né, medicamentoso para a tuberculose. Então, ele era um tratamento só de repouso, de boa alimentação, e se entendia que a questão do clima favorecia. Então, São José e Campos do Jordão, aí isso não é uma coisa que acontece de muito simples aqui em São José. Existe, inclusive, uma disputa interna. Algumas pessoas, alguns cidadãos queriam que São José se tornasse uma cidade sanatório, outros não queriam, tá? Alguns viam nisso uma possibilidade, porque a cidade ela estava à deriva, uma cidade muito empobrecida. Com o decréscimo, inclusive, do café, sim, ela fica mais empobrecida ainda. Ela está, muitos jovens acabam saindo da cidade, indo para outros locais à procura de trabalho, à procura de possibilidade de futuro. Aqui não oferecia futuro. Então, muitos cidadãos eles percebiam que fazer da cidade uma cidade sanatório seria uma oportunidade. Uma oportunidade. E foi isso que ganhou, né? Aí São José entra, assim como Campos do Jordão, entra nessa disputa política para se tornar, e consegue se tornar. É um período bem marcante, né? Muito marcante. Aí sim, tivemos um diferencial, porque aí você tem o quê? A vinda, né, de tuberculosos, e com isso você tem o aumento de pensões,
familiares que precisariam ficar em algum lugar. Você tem o comércio que começa a se revitalizar, isso num primeiro momento. Aí você, com a construção do Vicentina Aranha, que foi um momento assim muito importante pela referência do Vicentina Aranha, naquele momento um dos maiores da América Latina, né? Então ele vai trazer mais gente, e vai fazer com que a cidade, de uma maneira precoce, São José dos Campos tenha zoneamento. Ela tem um processo de zoneamento que começa em 32, a gente vai ter a zona comercial, né, a zona sanatorial, e depois, mais tarde, a zona industrial, que vai ser na região de Santana. A primeira zona industrial de São José vai ser na região de Santana, e favorece, inclusive, a vinda das primeiras indústrias, né? Sim. E tudo isso por conta da fase sanatorial. Porque aí você tem o quê? A necessidade de melhor saneamento, a necessidade de uma urbanização mais apropriada. A cidade precisou se desenvolver, né? Exatamente. A questão do problema, que era um problema real aqui em São José, que era, por exemplo, a questão da água, encanamento de água, é uma questão de saneamento. Isso passa a ser um debate, passa a ser uma política. Quando São José se transforma em estância, que é em 38, hidromineral, aí ela tem, inclusive, verba do Estado, verba federal. Ela começa a receber incentivos. Outra realidade. Né? Muda a realidade. Muda totalmente a realidade da cidade. Então, a cidade, ela passa, além da urbanização, saneamento, infraestrutura que ela tem que receber para dar conta da doença, ela vai receber também verba estadual e federal. Então, ela vai contar com investimento cada vez maior. Bom, então eu acho que a gente pode considerar que a fase sanatorial ela foi um marco que elevou São José para outro nível, né? Com certeza. Um nível social, um nível de desenvolvimento econômico, urbanístico e de todas as áreas possíveis que uma cidade pode se desenvolver, né? Foi uma linha de corte. Exatamente. Bom, a gente vai fazer mais uma pausa agora. No próximo bloco, a gente vai conhecer um pouquinho da fase onde São José começou a ter as suas primeiras indústrias aqui na cidade. É daqui a pouco. O Em Pauta está de volta hoje aí em comemoração ao aniversário de São José dos Campos, conhecendo um pouquinho mais da história da nossa cidade com a ajuda da Papali, que é uma historiadora muito conhecida aqui, que está contando pra gente um pouco desde lá do nosso início até os dias de hoje, né, Papali? Sim. Bom, a gente falou no último bloco sobre uma fase muito importante da cidade, que foi a fase sanatorial. Então agora eu queria te perguntar como foi o período da industrialização aqui de São José? Então, engraçado isso, né? Eu tenho uma referência, eu tenho uma historiadora que eu gosto muito, a Simone Lessa, que ela trabalha com a seguinte hipótese: São José dos Campos, ela foi uma cidade laboratório. São José dos Campos não teve medo de inovar. Essa é uma característica da cidade. Tá? A cidade, ela teve essa necessidade de sempre visualizar e buscar pelo novo. Parece que é algo que faz parte da história da cidade. Quando você tem, tá, a tuberculose, com o passar do tempo, né, o avanço e a própria descoberta da medicação, então os próprios sanatórios eles vão se fazendo desnecessários em função do antibiótico que vai sendo descoberto, e a doença começa a ser tratada fora, né, dos sanatórios. Nesse momento, São José dos Campos, ela tem um momento em que o próprio país, né, a década de 50, o país está de olhos atentos para trazer indústrias para o Brasil. O Brasil era um país, até então, somente rural.
praticamente rural, ou com pequenas indústrias. As pequenas indústrias São José dos Campos já tinha recebido, como tecelagem, cerâmicas, que caracterizam a primeira industrialização. Sim. Mas essa segunda, que é da década de 50, ela estava principalmente linkada às multinacionais. Então, é quando São José também começa a priorizar suas políticas para receber, e ela está inclusive apta já. Havia inclusive infraestrutura para isso, condições para isso, havia um investimento até feito anteriormente pelo governo Vargas em energia, e em questões que dariam conta da grande industrialização, é quando São José começa também a investir em grande industrialização. Aí a gente já tem até a própria rodovia Dutra, tá? Que liga São Paulo ao Rio, né? Que vai contribuir com isso, mas o fato de São José estar mais disponível para o novo, isso favorece bastante a vinda de muitas indústrias para cá. Aí a gente tem as primeiras, né? E nesse momento, existe até uma mudança de eixo. Por exemplo, na primeira industrialização, a localidade que recebeu essas primeiras indústrias foi Santana. Nesse segundo momento, a gente já tem a Dutra como referência. Então, vai ser a região oeste. Sim. Até pela proximidade com a Dutra, a gente vai ter a Eaton, depois a gente vai ter a GM, com o tempo a própria Embraer, que né, começa como indústria nacional. Então, a gente tem aí uma indústria, uma grande indústria se instalando, ela vai dando condições para que outras pudessem chegar, e São José vai se tornando receptiva, e também não só a industrialização, como a tecnologia. Aí você tem o quê? A própria construção do CTA. Sim. Né? Você tem uma área de São José que é militarizada. Ela se torna um território da aeronáutica. Como no caso do CTA, a UITA, né? Consequentemente, o ITA vai trazer também. Aí você tem o INPE, você tem o quê? A vinda de tecnologia. A gente entra falando do CTA, do ITA, da própria Embraer, do INPE, a gente entra num período que a cidade ela começou a ganhar uma outra importância e uma outra característica no meio aeroespacial, né? Sim, que é um outro marco, além da fase sanatorial e da industrialização. Que então, é outro marco. Sim, fala um pouco pra gente sobre esse rótulo, esse último rótulo que São José ganhou. Que é o rótulo da cidade do avião, né? Da cidade de tecnologia de ponta, porque é um momento, tá? Então você pensa, é um momento que pós-Segunda Guerra, né? É o momento da Guerra Fria, é o momento que a indústria aeronáutica, tudo que está envolvido com satélite, com aeronáutica, tem muita força. Inclusive tem força política isso, tá? E São José vai se despontar exatamente nesse momento. A Embraer, por exemplo, a Embraer é uma indústria brasileira, né? Inicialmente ela era uma indústria brasileira que vai ser construída aqui. Sim. Então ela vai tornar a cidade, e nós temos o INPE, nós temos uma possibilidade também de desenvolvimento de satélite, que o momento todo ensejava e olhava, ou seja, aquilo que era tecnologia de ponta, indústria de ponta, vai ficar concentrado em São José dos Campos. Então ela vai se tornar essa cidade referência para a indústria de ponta, tecnologia de ponta, naquilo que interessava mesmo para o momento, que era destaque. É o momento, inclusive, que essas questões vão se tornar prioritárias, e é o momento em que o país vive sob uma ditadura militar. Nós temos a aeronáutica aqui, isso vai favorecer a cidade, que vai haver o quê? Vai haver também investimento na cidade, até pela função estratégica da cidade, que ela representa também uma função estratégica para a época. Então, são todos esses itens vão colaborar
para o destaque da cidade no cenário nacional e até no cenário internacional, porque ela acaba se tornando uma cidade conhecida internacionalmente. Exatamente. E assim a gente chega na São José dos Campos de hoje, que todos nós conhecemos, né? Eu acho que a história do município ela é riquíssima, a gente poderia ter aí um dia inteiro aqui falando sobre isso, é que o tempo não permite, mas em outra oportunidade com certeza a gente vai retomar esse assunto, porque eu acho que é muito interessante para todo mundo. Te agradeço por ter aceito o nosso convite, por ter participado aqui com a gente hoje. Obrigada, querida, eu fico feliz de poder estar contribuindo um pouco. Foi um grande prazer pra gente. Bom, o Em Pauta de hoje fica por aqui. Você continua acompanhando a nossa programação e fica com a gente na próxima edição do Em Pauta. A gente vai continuar falando sobre o aniversário da cidade e homenageando o São José dos Campos. Até lá!